muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2. Eu vou ler os versos de 1 a 3. Se você puder colocar-se em pé, faça isso em reverência à leitura da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 2, versos 1 a 3, a palavra de Deus diz assim: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de buscarmos ao Senhor na Tua casa. Fazemos isso com santo temor, com reverência, e com reverência também a Tua santa palavra. Não queremos, Pai, tratar a Tua palavra como qualquer escrito de homens, mas sim aprender dela aquilo que Teu Espírito Santo revelou através dos apóstolos e dos profetas que Tu usaste para registrar a Tua vontade. Abençoa-nos, Pai, enquanto meditamos nesta tão grande salvação. E se porventura, Senhor, há entre nós aqueles que ainda não provaram desta salvação, que possam entendê-la através da proclamação da Tua verdade. É o que nós rogamos a Ti, orando em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar. Uma tão grande salvação. Será que a salvação é tão grande como a Bíblia está dizendo, ou é apenas uma hipérbole? Ou seja, uma forma de exagerar os fatos? Não, não há exagero nenhum na palavra de Deus referir-se à salvação como uma tão grande salvação. Ela está sendo referida dessa forma porque sim, ela é tão grande, ela é imensa, ela sobrepuja e é, no seu escopo, no seu objetivo, muito maior do que a nossa mente pode entender. Mas o livro de Hebreus, ele não só diz que a salvação é tão grande, mas ele nos diz por que a salvação é tão grande. Afinal de contas, por que esta tão grande salvação? E eu creio que o livro de Hebreus vai nos dar os motivos para entendermos isso. Mas antes de nós citarmos esses motivos, ouça com atenção isso. Uma tão grande salvação não tem nada a ver comigo e com você. Nós somos apenas tão grandes pecadores. Nada mais do que isso. A glória dessa tão grande salvação não está em mim, não está em você, em nenhum homem desse mundo. A salvação não é tão grande por quem eu e você somos. A salvação é tão grande apesar dos pecadores que somos eu e você. Então não há contribuição nenhuma minha ou sua para que ela seja tão grande. Todas as razões estão em Deus e não em nós. Comece por isso. Primeiro, uma tão grande salvação conquistada por um tão grande Salvador. Isso é lógico. Uma tão grande salvação só pode ser trazida por um tão grande Salvador. E ela só é uma grande salvação, não pelo número de pecadores que ela salva, não pelo número de almas que são redimidas, mas única e exclusivamente pela pessoa do tão grande Salvador. Há uma razão só para ela ser tão grande, é porque Jesus é tão grande.
Há uma razão só para Hebreus dizer que ela é uma tão grande salvação. É porque ela foi conquistada por um tão grande Salvador. E esta é a razão. O livro de Hebreus vai começar dizendo algumas coisas que é importante nós percebermos. A fim de mostrar isso para o povo judeu que estava recebendo esta epístola, o autor começa dizendo que Jesus é melhor do que algumas figuras que eles tinham na mente deles. Então a primeira figura que ele vai usar é dos anjos. E ele vai dizer assim no verso 4, que Jesus foi feito tão mais excelente do que os anjos e herdou mais excelente nome do que eles. A imagem que eles têm de Jesus é a imagem do homem de Nazaré. Sim, é a imagem do homem simples, que veio do interior do país, que durante 3 anos e meio prega em Jerusalém, que é preso, condenado, ele é açoitado, crucificado e morto. Eles não podiam imaginar que aquele homem era tão grande assim. Na mente deles, aquele Salvador não era aquilo que eles estavam pregando. Por isso, então, o autor aos Hebreus começa dizendo, olha, vocês estão enganados, Jesus é muito maior do que os anjos. E quando ele fala dos anjos, na mente deles, estava tantas vezes que Deus usou anjos para falar com os homens. Anjos mensageiros, aqueles que transmitiam a verdade de Deus. E o que o autor está dizendo aqui, é que aquilo que os anjos trouxeram de mensagem, não se compara com a mensagem que Jesus Cristo trouxe. Nem os anjos, nem a mensagem dos anjos pode ser comparada com a mensagem e com a pessoa de Jesus Cristo. Ele é superior a todos eles. Mas agora a segunda questão tocou no âmago de algo que eles tinham como intocável. O autor vai dizer no capítulo 3, verso 3: porque ele, Jesus, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Agora então o autor vai à figura maior dentro do judaísmo, aquele que recebeu e deu a lei aos judeus, e ele se atreve a dizer que esse tão grande Salvador é muito maior do que Moisés. Você já leu o capítulo 9 de João? Lembra quando Jesus cura aquele cego de nascença? Lembra quando Jesus faz lodo e cura aquele homem? Depois aquele homem começa a testemunhar do que aconteceu. E eles começam a questionar o homem. E o homem se irrita e diz o seguinte para eles: olha, por que vocês estão me perguntando tanto? Vocês querem se tornar discípulos dele também? E sabe o que eles respondem? Olha, nós somos discípulos de Moisés. Esse aí, nós nem sabemos de onde vem. Eles estavam enganados. Moisés era apenas uma figura de Jesus. Não há como comparar o grande Senhor Jesus com Moisés. E sabe o que eles ensinam então? O que o autor de Hebreus ensina? Moisés era um servo na casa, Jesus, o Senhor da casa. Essa é a diferença. Depois de falar de Moisés, no capítulo 4, o autor vai se referir a outro grande líder, Josué, aquele que adentrou a terra prometida com o povo, aquele que devia conduzir o povo ao repouso. Então no capítulo 4, versos 8 e 9 é dito: se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Quando Josué levou o povo à terra prometida, aquilo não foi um repouso. Não, o repouso prometido não era aquele. O repouso prometido veio em Jesus Cristo e não em Josué. Por isso então que Jesus é melhor do que Josué. Agora o autor vai ainda mais longe, e no capítulo 7, versos 26 a 28, ele diz: portanto, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. E o final do verso 28 diz que a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Agora o autor então compara Jesus com os sacerdotes do Velho Testamento, e ele está dizendo que eles são simplesmente incomparáveis. Jesus é muito maior que qualquer um deles. Jesus é muito maior do que qualquer sumo sacerdote que tenha marcado a história de Israel. Mas se ainda podemos ir mais longe do que isso, no capítulo 1, o autor da carta aos Hebreus começa dizendo
que havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus está nos falando através de Jesus Cristo. O verso 3 diz: o qual é sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele está dizendo que Jesus Cristo, Salvador da tão grande salvação, só pode ser uma pessoa. Por uma tão grande salvação, de um tão grande Salvador, não há como esse Salvador ser outra pessoa, a não ser o próprio Deus. Sabe por que a salvação é tão grande? Porque o tão grande Salvador é Deus. Não existe como ele ser superado, não existe como ser comparado. Então olhe o capítulo 8, verso 6 de Hebreus, quando diz que Jesus alcançou um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Ou seja, o Salvador é o próprio Deus, aquele que veio trazer a verdade a nós. João diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E diante de um tão grande Salvador, não resta outra coisa aos homens a fazerem do que aquilo que está registrado em Filipenses 2. Paulo diz que Jesus foi achado na forma de homem, que ele humilhou-se a si mesmo, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, e que Deus então lhe deu um nome que está acima de todo nome, e o objetivo é para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então deixa eu concluir com um ponto. As pessoas não estão olhando para Ele e dizendo que Ele é esse tão grande Salvador. As nações do mundo zombam de Jesus Cristo. As pessoas ao nosso redor, muitas delas, zombam de Jesus Cristo. Quando zombam de Jesus, estão zombando da tão grande salvação, e estão zombando do tão grande Criador desta salvação. O texto de Filipenses 2 está dizendo que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então ouça algo. Não importa o que as pessoas digam dele, não importa o que as pessoas pensem sobre Jesus Cristo, um dia, todos os joelhos, toda a língua, não importa de que país, de que lugar deste mundo ou de que época, todas as pessoas se dobrarão diante dele. Todas, sem exceção. Ninguém ficará de pé diante dele. Todo joelho se dobrará, porque só existe um Senhor, e esse é Jesus Cristo. Então pense muito bem nisso, enquanto você despreza tão grande salvação. Hoje você tem a oportunidade de desprezá-la, mas chegará o dia em que não haverá opção, e você terá que reconhecê-lo, mesmo que em grande dor, que Ele é o Salvador. Em segunda questão, uma tão grande salvação que não necessita de complementação. A salvação que o Evangelho nos dá é tão grande que não exige nada ou não precisa nada que venha complementá-la. Em Hebreus capítulo 7, e em outros textos de Hebreus, vai ser constantemente registrado um fato. Ele diz no verso 26 sobre Jesus, o sumo sacerdote. Mas no verso 27 ele diz que por isto fez ele, ou seja, a purificação dos nossos pecados, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Você já leu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e já pôde verificar ali a lei de Moisés a respeito dos sacrifícios, do tabernáculo e depois do templo, e do trabalho todo que os sacerdotes e sumos sacerdotes realizavam ali.
Você pode, por exemplo, ler o capítulo 16 de Levítico. Uma vez por ano, eles se reuniam para, então, aquilo que era o dia da expiação, ou seja, o dia em que eles levantavam a sua oferta em prol do povo, para que Deus abençoasse o povo de Israel durante mais um ano. Eles faziam isso diariamente em alguns casos, faziam isso de tempos e tempos em outros casos, e anualmente nesse caso. Mas quando nós falamos de Jesus, a Bíblia diz que Ele fez uma vez por todas a sua oferta. E Hebreus vai repetir isso em muitas oportunidades. Por exemplo, no capítulo 9, a partir do verso 24, ele vai dizer no verso 24 que Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele está lembrando que o sumo sacerdote levava o sangue dos animais mortos, que representavam o povo, no Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus. Mas quando Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu, Ele não levou o seu sangue lá dentro do templo. Aquele templo era apenas uma figura do trono de Deus. Jesus levou o seu sangue diante do próprio Deus e diante do seu próprio trono, nos céus e não na terra. E assim ofereceu por nós o seu próprio sangue. O verso 25 diz que nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. Ele fez isso quantas vezes? Apenas uma vez ele fez isso. E o verso 26 vem dizer que, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então o verso 28 completa, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos. Porque Jesus morreu uma única vez? Porque o sacrifício dele é completo e perfeito. Não precisa ser repetido e é suficiente para todo aquele que crê. Notem o que diz Hebreus capítulo 9, no verso 12, que ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A salvação de Cristo não precisa ser complementada. Ela é perfeita e completa. E como Hebreus nos demonstra isso? No capítulo 1, verso 13 está escrito: Jesus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Essa imagem é maravilhosa. Você já leu sobre o tabernáculo? Já fez essa leitura? É muito bom que você leia e saiba como era o tabernáculo. Lembra que ele tinha altares, ele tinha uma mesa, ele tinha um candelabro para iluminar, ele tinha uma bacia com água. Mas você já notou algo que não tinha no tabernáculo e não tinha no templo? Cadeiras. Tinha mesa, mas não tinha cadeira. Por que tem uma mesa e não tem cadeira? Sabe o que isso significa? Que os sacerdotes que trabalhavam ali não podiam parar nunca. Eles estavam o tempo todo oferecendo sacrifícios em prol do povo. O tempo todo trabalhando. Não tinham cadeiras porque não tinha tempo deles se assentarem. O serviço nunca parava. Mas o texto está dizendo que após ter entregue a sua própria vida por nós e nos purificado de nossos pecados, Jesus assentou-se à destra de Deus. Quem é que se assenta? É aquele que não tem mais nada a fazer. Jesus assentou-se à destra de Deus nas alturas, porque a sua obra estava consumada e completa. Então ouça algo. A salvação que Jesus oferece, ela é completa e perfeita. Não há nada que você possa fazer para completá-la. Não há nada que você possa fazer para melhorá-la. Não há nada que você possa fazer para tornar-se melhor aceito. Não há nada que você possa fazer pela salvação que melhore a sua condição ou melhore a sua situação.
A salvação que Jesus Cristo oferece, ela é completa e perfeita. Ou você a aceita completamente, ou você a rejeita completamente. Não há meio termo. Você não pode completar aquilo que é perfeito. Jesus na cruz realizou uma obra perfeita. Você estará perfeitamente salvo nele, sem necessitar de absolutamente mais nada. Esse é o convite da salvação, de uma tão grande salvação completa e perfeita. Mas a terceira questão que eu quero dizer, ela agora entra mais dentro do nosso ser, porque uma tão grande salvação que atinge o mais profundo do nosso ser, e é interessante observar isso. Em Hebreus capítulo 10, verso 1 está escrito: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Você notou o que está escrito ali? Que os sacrifícios do Velho Testamento e a obediência à lei não pode aperfeiçoar ninguém, não melhorava ninguém, não trazia justiça para ninguém. A lei de Moisés representava apenas a sombra dos bens futuros, e esses bens futuros é Cristo. Mas aqueles sacrifícios não tinham o poder nem de perdoar. O verbo usado no Velho Testamento é cobrir e não perdoar. Aqueles sacrifícios cobriam o pecado até que o Cordeiro de Deus viesse. Em Romanos 8, capítulo 8, verso 3, está escrito: porquanto o que era impossível à lei. Sabe o que era impossível à lei? A lei apenas ordenava, a lei apenas dizia qual era a pena, mas a lei não tinha capacidade de produzir vida. Não. A lei nunca vivificou ninguém. A lei nunca trouxe vida para ninguém. Ela só trouxe uma coisa: convicção de pecado. Mais nada. A lei nunca produziu vida, porque ela estava enferma pela carne, ou seja, como pecadores naquela condição, seriam vivificados pelo sangue de animais, era impossível. Mas quando nós adentramos na salvação em Cristo, nós aprendemos que o sacrifício de Cristo e a sua salvação fizeram aquilo que a lei era incapaz de fazer. E eu vou citar duas coisas específicas da carta aos Hebreus. A primeira delas: somente a salvação em Jesus Cristo pode livrar o homem do medo da morte. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15 dizem, primeiro verso 14: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Romanos capítulo 5, verso 12 nos ensina o que é este império da morte, ao dizer: e portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Desde o pecado de Adão, o império da morte passou a reinar sobre todos os homens, sem que nenhum deles possa fugir dele. O império da morte reina nesse mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a quem? A todos. Sabe os nossos filhos? Eles nasceram pecadores e estão caminhando para a morte. Você sonha com seus netos? Eles nascerão pecadores e caminhando para a morte. Eles, eu e você, já nascemos com medo da morte. Já nascemos com receio da morte. Mas o verso 15 diz: que ele livrasse todos os que com medo da morte
estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Aquilo que a lei de Moisés não conseguiu fazer, Jesus Cristo fez. E olhe como ele fez isso em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 53. Ele diz que quando ele vier nos buscar, convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então ele diz que quando isto que é corruptível se revestir dessa incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então vai se cumprir uma palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então ele pergunta: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Sabe o que ele está dizendo? Que a morte de Cristo venceu a própria morte e o medo que tínhamos dela. Aquilo que a lei foi incapaz de fazer, os filhos de Deus provam: eu não tenho mais medo da morte desde que conheci Jesus Cristo. Esta é a realidade. Ele venceu a morte. Há um livro que você pode lê-lo, que o autor foi muito feliz ao escrever o título. Ele escreveu da seguinte forma: a morte, da morte, na morte de Cristo. Entendeu? A morte da morte, na morte de Cristo. Ele está dizendo que na morte de Cristo a morte morreu. Ela não tem mais o poder de me escravizar, ela não tem mais o poder de me amedrontar. E desde o dia que eu entreguei minha vida a Cristo, ela não significa nada para mim, além do momento em que eu vou me encontrar com o meu Salvador. Eu não tenho mais medo dela. Nunca mais tive. Eu tenho um Salvador maior do que ela, e que venceu a morte pela ressurreição, e eu não preciso temê-la de forma alguma. Mas há uma segunda questão que esta tão grande salvação nos trouxe. Em Hebreus 9:9 diz que é uma alegoria para o tempo presente, essas coisas, não é? Em que se oferecem dons e sacrifícios, está falando do Velho Testamento, que quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Sabe qual era um dos problemas da lei de Moisés? Você tinha convicção de pecado, você oferecia o sacrifício e o seu pecado era coberto, mas aquele sacrifício não chegava na consciência. Você já sentiu a culpa do pecado? Você sabe o que é o peso da culpa do pecado? Pois os homens no Velho Testamento não tinham solução para ela. A lei não tinha nada a fazer por eles. Mas observe o verso 14 do capítulo 9. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aquilo que a lei não conseguiu fazer, a tão grande salvação fez, purificou a nossa consciência. Nós hoje vivemos com uma consciência tranquila diante de Deus, e isso pode ser resumido naquilo que 2 Coríntios 5,17 diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Satanás não pode mais me acusar pelos pecados de outrora. A minha consciência não me acusa mais, eu já estou perdoado. Não há nada diante do céu contra mim. Jesus Cristo cravou a cédula de dívida que era contra mim na cruz. E o seu sangue é a certeza que o preço foi pago. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão aonde? Em Cristo Jesus. Eu acordo e durmo, e a minha consciência está tranquila com Deus. Por mim? Não. Pelo meu tão grande Salvador. Foi Ele que purificou a minha consciência e me deu a paz que eu provo hoje. Eu ainda tenho que dizer duas coisas. E uma delas, sobre essa tão grande salvação, é que uma tão grande salvação, que não possibilita outra opção, quando é rejeitada. Sabe por que ela é até uma tão grande salvação? Porque não existe outra. A partir do momento que você rejeita essa tão grande salvação, não há nada a ser colocado no lugar. Olha o que Hebreus 2:2 diz: se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. O que ele está dizendo?
que Deus jamais deixou de cumprir a sentença de condenação do pecado, que todas as vezes que Deus disse que condenaria o homem, Ele condenou. Então o verso 3 diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como você vai escapar, se você rejeita tão grande salvação? No capítulo 10 de Hebreus é dito assim no verso 28: quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Assim era a lei, não tinha misericórdia de ninguém. Agora preste atenção no verso 29. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança, e fizer agravo ao Espírito da graça. Ele diz, se as pessoas rejeitavam a lei e morriam, o que acontece com aqueles que rejeitam o Filho de Deus? Se nós rejeitarmos tão grande salvação, simplesmente não há o que fazer. Hebreus 10, 26 diz: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se você rejeita o sacrifício de Cristo, não há outro para ser colocado no lugar. Não há outro meio pelo qual você possa ser salvo. Não há outro meio pelo qual você possa chegar a Deus. Preste atenção em João 3, dos versos 16 a 18. O verso 16 é bem conhecido porque diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo conhece esse versículo, mas observe o verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então entenda o que o verso 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sabe o que o verso está dizendo? Quando você rejeita essa tão grande salvação, não há outra opção. Você está rejeitando Cristo, saiba claramente, não há outra porta, não há outro caminho. Eu não quero ser rude com você, mas a Bíblia está dizendo que você está caminhando para o inferno, para a perdição eterna. Pastor, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu tenho uma vida justa, eu sou alguém bom. Sabe o que está condenando você ao inferno? É porque você rejeita o tão grande Salvador. Você diz que não precisa dele. Você diz que para você ele não vale nada. O verso 36 do mesmo capítulo 3 de João diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Essa é uma notícia muito ruim para você. Não é que a ira de Deus um dia vai te atingir, é que a ira de Deus está sobre a sua cabeça nesse exato momento. E é as mãos de Deus que não permitem que essa ira seja derramada agora, porque a palavra de Deus diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. É a bondade de Deus que mantém você vivo, em oportunidade de ser salvo. Não rejeite a salvação, não há outra opção. Agora eu quero terminar dizendo, uma tão grande salvação que nos leva a um verdadeiro descanso. Hebreus 4 diz que ainda resta um repouso para o povo de Deus. E aqui ele estava dizendo que aquele repouso que Josué deu na terra prometida não era o verdadeiro repouso. Há um repouso ao povo de Deus, e eu quero olhar isso na pessoa de Jesus, quando no capítulo 9 de Mateus, o verso 35 diz que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Foi isso que Jesus viu. Jesus andou entre o povo de Israel e ele encontrou pessoas cansadas e desgarradas, sem um tão grande Salvador que pudesse cuidar delas. E o texto diz que Jesus sentiu
compaixão delas. No capítulo 11 de Mateus, Jesus olha para essas pessoas, e não só para as pessoas de Israel, mas para as pessoas de todo o mundo, e diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo: eu tenho uma tão grande salvação a dar a vocês. Venham a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Essa é a promessa dele. Ele está dizendo que a tão grande salvação nos leva a um tão grande descanso. Talvez até hoje você tenha lutado com os seus pecados. Você está tentando achar um jeito de calar o seu coração e a sua consciência. Você está tentando achar um jeito de ser um pouco melhor, de pecar menos. Não há solução. A sua vida sem Cristo irá de mal a pior. Você é um pecador hoje, e a cada dia mais o pecado vai se manifestar na sua vida. Ele é maior do que você. Só tem um tão grande Salvador que pode lidar com isso. E esse alguém é Jesus Cristo. Não há mais ninguém que possa vencer esse pecado que tem destruído a sua vida. Você já tentou de todas as formas parar, não consegue. Mas a boa notícia é que o tão grande Salvador é capaz disso. Ele tem poder para isso. No texto que começamos lendo em Hebreus 2, o verso 1 diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Atentar com mais atenção àquilo que está sendo nos ensinado. O verso 2 diz: se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como vai escapar você, se não der atenção a esta tão grande salvação? Jesus Cristo, na cruz do Calvário, fez aquilo que nenhum de nós é capaz de fazer. Ele realizou a tão grande salvação, unicamente pelo seu poder, unicamente pela sua justiça. Eu comecei dizendo que a salvação não é tão grande por causa de mim ou de você. Nós somos apenas tão grandes pecadores, condenados a uma tão grande condenação, sem chance alguma. Mas o tão grande Salvador cumpriu tudo aquilo que uma tão grande salvação necessitava na cruz. Não é Jesus que precisa de você, mas é você que precisa dele. Jesus não precisa da sua concordância para ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mas você precisa dele, se não quer ser perdido em uma tão grande condenação, uma tão grande salvação, e o que você tem feito com ela. Vamos fechar os nossos olhos.